Queridos irmãos, muito boa tarde. Eu quero dar sequência a uma mensagem, a uma meditação do livro do Apocalipse, capítulo 13. Eu estava falando sobre a besta que surgiu do mar. É uma profecia preciosa para os últimos dias. Eu e você, que fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos dentro deste contexto profético de Apocalipse 13. Eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfemia. E a besta que vira semelhante ao leopardo, e os pés de urso, e a boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o poder. Nós vemos biblicamente que o dragão aqui é Satanás. Daniel, no livro de Daniel, capítulo 7, ele fala ali sobre o sonho com 4 animais. E no sonho de Daniel, o leão tinha 2 asas, o urso 3 costelas na boca, o leopardo 4 asas. E ele viu outro animal, e ele não tinha dimensão, ele não soube falar o nome, porque era um animal muito esquisito. Esse animal tinha característica de leão, de urso, de leopardo. E além disso, esse animal tinha 7 cabeças. Nós sabemos que esses animais não existem, mas na profecia está claro, existem, mas no contexto profético, que seria poderes ao longo do tempo, no mundo todo. Está falando aqui sobre 10 nações que se levantaria em toda a terra. O primeiro animal aqui é um tipo de Nabucodonosor, Babilônia. O segundo animal, urso, é uma representação dos medos e dos persas, que hoje é o Irã. O leopardo, uma representação de Alexandre o Grande, da Grécia. E a besta, aqui, é uma representação de Roma, que iria passar por mutações. Roma, na profecia, Roma imperial morreu. E na sequência profética do sonho de Nabucodonosor, Roma seria a vir o 6º império. E vemos aqui no livro do Apocalipse que esse 6º império ia sofrer uma ferida de morte. O 6º império, profeticamente falando, o Império Romano morreu. E ficou uma lacuna. Dentro dessa lacuna se levantou o Império Papal Romano. Mas Roma Imperial vai ressuscitar. E isto depois do arrebatamento da igreja. Porque a igreja de Cristo será arrebatada. O mundo entrará em um caos sem precedente. O mundo vai ficar desestabilizado em todas as áreas. Na área financeira, na área espiritual, na área econômica, na área religiosa, na área política, na área da segurança, na área da saúde, em todas as áreas, o mundo vai ficar em caos depois do arrebatamento. Porque o mundo vai sofrer o impacto. Um povo será tirado deste mundo. E este povo é o que está dando a sustentabilidade ainda para este mundo. Porque Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Imagine a luz saindo de um lugar, a treva vai cobrir. Imagine o sal sendo tirado da carne,
A carne vai apodrecer. O mundo vai ficar descoberto espiritualmente. O mundo vai feder, literalmente, porque a igreja vai ser tirada daqui. Alguns estão ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esse pessoal que está pregando e ensinando isso, eles estão querendo se igualar aos católicos romanos nesse sentido. Os católicos dizem que todo mundo que morre precisa passar primeiro pelo purgatório. Muitos ensinadores da Bíblia, chamados de pós-tribulacionista, estão pregando o purgatório para a igreja. No catolicismo romano, eles afirmam que o purgatório é para purificação. No meio religioso cristão, evangélico, muitos estão ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação, pelo purgatório, que a igreja será purificada nesse tempo. Não. A igreja de Cristo foi purificada através da cruz do Calvário. A igreja será levada para a glória de Deus e o mundo entrará em um caos sem precedente. E aí acontecerá depois do arrebatamento da igreja, talvez semanas ou dias ou meses, uma reunião de urgência e de emergência. Está na Bíblia. Apocalipse capítulo 17, o verso 12, olha o que diz. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, ainda não foram apresentados, ainda não foram elegidos. Ainda não receberam o reino, ainda não receberam o poder como rei, por uma hora, juntamente com a besta, nesta reunião. Vai ser elegido 10 presidentes e também o homem do pecado, o iníquo. Aquele que vai tomar as rédeas do mundo. Vai haver nessa reunião um pacto de paz, um acordo de paz. O verdadeiro acordo de paz vai acontecer depois do arrebatamento, nesta reunião. E neste acordo de paz, ele vai propor ao povo judeu: vocês fazem paz comigo, faz um pacto comigo. Se vocês fizerem uma aliança comigo, eu vou construir o templo que vocês tanto almejam. E o que mais os judeus querem e almejam é o templo que foi destruído 70 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. 38 anos depois da morte de Jesus, esse templo foi destruído. Lembra? Mateus 24, quando os discípulos chamaram Jesus Cristo para mostrar a estrutura, a beleza deste templo, estava muito belo. O templo de Salomão, que Herodes tinha reformado, estava muito lindo, belo, forte. Os discípulos chamaram o Senhor Jesus para mostrar a beleza, a fortaleza deste templo. Jesus Cristo disse para eles: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Eles ficaram curiosos. No dia seguinte, Jesus estava no Monte das Oliveiras. 4 dos seus discípulos chegaram para ele em particular, Pedro, André, Tiago e João, e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, diga para nós, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas Jesus Cristo, dando para eles a resposta, Jesus disse: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que sem que seja derribada. Jesus estava profetizando a eles o que iria acontecer.
38 anos depois, praticamente, da sua morte, o general Tito, por ordem de Vespasiano, sitiou Jerusalém, exatamente um dia de festa, invadiram Jerusalém. Segundo a história, mais de 1 milhão de judeus foram mortos e uma boa parte fugiram. Jesus Cristo avisou eles. No livro de Mateus 24, 15, versículo 15, olha o que Jesus Cristo disse para eles. Mateus 24 e 15. Jesus disse: Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Jesus avisando que iria acontecer isso. Isso aconteceu 38 anos depois da sua morte. Muitos fugiram, muitos, e muitos foram mortos de maneira atroz, terrível. Esses acontecimentos foram no primeiro século. Mas no fim dos tempos está profetizado que o Império Romano, que iria sofrer um golpe mortal, iria reviver. E esse império está para reviver depois do arrebatamento da igreja. Nesta reunião, esta reunião será certamente na ONU. Muitas nações, muitos presidentes estarão reunidos e 10 presidentes tomarão as rédeas de 10 blocos do mundo. E o homem do pecado, a besta, o anticristo, será apresentado. A imprensa do mundo todo estará noticiando nesta reunião este acontecimento. No livro de Apocalipse, capítulo 6, e o verso 1 diz: Havendo o cordeiro aberto o primeiro selo, um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Este cavalo é uma tipologia do anticristo, assumindo os reinos do mundo. E aqui no fim do versículo diz, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E muitos se confundem aqui, pensando que é Jesus. Não, não é. O homem do cavalo branco, do Apocalipse capítulo 6 e 1, não é Jesus Cristo, é o anticristo. O homem do cavalo branco, do livro do Apocalipse, capítulo 19, é Jesus Cristo, vindo à terra no fim da grande tribulação, para tomar as rédeas do mundo. Vamos analisar uma coisa. Nesta reunião, a besta, uma ordem política, e por trás desta besta, o dragão, Satanás, estará dando a inspiração aos donos do mundo, aos Illuminatis, que vão apresentar ao mundo todo a besta, o anticristo, o homem do pecado. Enquanto estamos agora, tem muitas especulações sobre este homem. Muitos estão afirmando ser Macron. Não podemos bater o martelo. Muitos estão afirmando que é Erdogan. Não podemos bater o martelo. Muitos estão dizendo que é o Kirchner. Não podemos afirmar. Muitos estão afirmando ser Obama. Não podemos afirmar. Outros estão dizendo ser Trump. Não podemos afirmar. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, não sabemos quem é o homem,
mesmo porque não nos foi revelado sobre isso. Não estamos aguardando o anticristo, estamos aguardando Cristo. Uma boa parte daqueles que estão pregando que a igreja vai passar pela grande tribulação estão afirmando até que a igreja vai passar pela grande tribulação. Estão se igualando aos católicos. A doutrina, o pensamento, a pregação católica é esta, que todos os que morrem antes do paraíso deverão passar pelo purgatório. Aqueles que estão pregando que a igreja vai passar pela grande tribulação, estão pregando também que a grande tribulação é o purgatório da igreja. Não. Quem purifica a igreja não é a grande tribulação. A igreja já foi purificada pelo sangue de Jesus através do sacrifício da cruz. O que estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos é a profecia bíblica acontecendo. Jesus Cristo disse: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto, guerras, em vários lugares. Nós estamos presenciando isso. Pandemias e pandemias. Furacões, tsunamis, terremotos, pestilência, em várias partes do mundo. Mas nada disso, ainda nada disso que está acontecendo é as pragas do primeiro cavalo até o quarto cavalo do Apocalipse. Nada disso é. Porque na sequência bíblica, primeiro cavalo do Apocalipse, cavalo branco, segundo cavalo, cavalo vermelho, é um tipo da guerra. Terceiro cavalo, cavalo preto, é um tipo da morte. O quarto cavalo, cavalo amarelo ou verde, é um tipo da morte. A igreja estará longe deste mundo no tempo desses 4 cavalos. Porque está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2 e o 3, está bem explícito lá. Olha o que está escrito lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste a apostasia. Não será assim o quê? Eu vou ler do primeiro a seguir. Porque no tempo do apóstolo Paulo, ele estava preso, e um falso profeta fez cartas no nome do apóstolo Paulo e enganou muitos cristãos. Os cristãos vendiam as suas propriedades e muitos tiraram a sua própria vida por não entender. Muitas pessoas perderam a sua vida. Alguém disse para Paulo o que estava acontecendo. E imediatamente Paulo escreve a segunda carta para esclarecer aos cristãos. E ele disse: irmãos, rogamo-vos pela vinda de Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, para que não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola. Eu vou ler de novo. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós quem? De nós apóstolos. Como se o dia de Cristo é arrebatamento. Porque tem 2 dias na profecia.
dia do Senhor e dia de Cristo. A Bíblia diz: ai dos que aguardam o dia do Senhor, porque será dia de treva, de densas trevas. A igreja fiel não está aguardando o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma alusão a 7 anos de tribulação. A igreja fiel não está aguardando 7 anos de tribulação. Esses 7 anos de tribulação estão na profecia. Daniel 9, do 24 a seguir, está na profecia ali que será para os judeus, para Jerusalém. 70 semanas estão determinadas para o povo de Daniel e para a sua santa cidade, Jerusalém. E dentro destas 70 semanas está os 7 anos de tribulação. 69 anos já se passaram. Falta apenas um ano. Aliás, falta apenas 7 anos. 69 semanas de ano já se passaram. Falta apenas uma semana de ano. 7 anos. E é esta semana de anos que a igreja estará livre, fora dela. E muitos estão pregando, ensinando e afirmando que a igreja vai passar por esse tormento, por esse purgatório. Não, a igreja não vai passar. A igreja será livre disso. Está bem explicado aqui no livro de 2 de Tessalonicenses, capítulo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes se manifeste a apostasia. A apostasia, neste sentido aqui, é afastamento, retirada. E quem causará esta retirada, este afastamento, é o Espírito Santo, que está dentro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a sua igreja. O Espírito Santo vai arrebatar a igreja deste mundo, vai afastar a igreja deste mundo. Depois vai se manifestar o homem do pecado, e esse homem vai ser apresentado nesta reunião do Apocalipse, capítulo 17, o verso 12. Está bem explícito na Bíblia Sagrada. A Bíblia é pré-tribulacionista. Mas muitos não querem entender a profecia bíblica. Causam confusão na cabeça de muitos, com afirmações falsas, errôneas. Para a igreja fiel do Senhor Jesus, está lá, Apocalipse capítulo 3 e o verso 9, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Está escrito também no livro de Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está também em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 6, aliás, o verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ira. Qual é o noivo? Que amando a sua noiva, e sabendo que lá, na residência da sua noiva, vai ser invadida a residência dela por ladrões, por salteadores, por defamadores, por fraudulentos, por pessoas iradas. E sabendo disso, não vai antes tirar a sua noiva do lugar aonde vai passar a turbulência. O noivo que fizer isso, ele não ama sua noiva. Jesus Cristo ama a sua noiva que está
na terra. E ele vai livrar a sua noiva deste caos, desta turbulência terrível. Está escrito na palavra de Deus sobre isso. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora. Não é na hora, é da hora. Que ponto muitos pós-tribulacionistas não estão entendendo sobre isso? Está explícito na Bíblia Sagrada. Eu quero parar por aqui. Na profecia bíblica do Apocalipse, capítulo 13, está falando das características da besta que vai surgir das nações, dos povos, das tribos da terra. E essa besta final, ela vai se levantar da Europa. Não podemos afirmar de que nação será. O que temos é especulação apenas. Eu penso, não posso afirmar, é o que eu penso, que será da Turquia, é o que eu penso. Porque na profecia bíblica está lá, falando sobre o trono de Satanás, que é em um lugar da Turquia, é um lugar da Ásia Menor, que está falando lá de uma igreja, das 7 igrejas da Ásia. Eu não me lembro qual igreja, mas está escrito lá. Tu habita onde está o trono de Satanás, na Turquia. Então eu acredito que vai se levantar de lá esse homem, mas eu não posso afirmar o nome. Mas que vai acontecer, vai acontecer. A profecia bíblica está viva. O que devemos fazer como servos e servas de Deus é nos firmar em Jesus Cristo. Porque nós estamos no fim dos tempos e estamos vivendo em dias, em tempos trabalhosos. Estamos no meio de uma geração mau e perversa. E nós, como Igreja de Cristo, estamos exatamente no tempo profético em que o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. O que podemos dizer é o seguinte: não é o seu bispo, seu pastor ou seu apóstolo que vai te salvar, não. É Jesus Cristo. O convite da Bíblia é para nós estarmos firmes e de pé diante de Deus 24 horas por dia. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.